sexto ano, bem-vindos a mais uma aula de ciência. Hoje nós daremos início ao nosso capítulo 5, e esse capítulo 5 ele é chamado de Estrutura Inorgânica da Terra. Mas afinal, o que significa a palavra Terra para vocês? Quando a gente fala em Terra, a gente pode pensar na parte seca da superfície terrestre, que é onde a gente vive. Só que na realidade, o nosso planeta ele é formado por muitas camadas, como a gente já viu, que tem as camadas mais internas e tem aquelas mais externas, que vão desde a superfície até o centro. E esse centro fica a milhares de quilômetros de profundidade. E o solo, que é aquilo que também costumamos chamar de chão, que é o lugar onde a gente costuma pisar, onde construímos, onde plantamos e onde colhemos, é a camada que conhecemos como Terra e que vai estar revestindo todo o nosso planeta. E por isso ele recebe esse nome, tá? E quando a gente vê um mapa mundi, por exemplo, a gente vê que a parte terrestre do planeta é constituída pelos continentes e tem também uma parte aí que é até preenchida por ilhas. Então, para começar, no livro de vocês, a gente tem uma interessante notícia que começa falando aí: rochas andantes intrigam a ciência. Só que, depois de um tempo de pesquisa, foi visto que esse mistério foi solucionado lá em 2014, que perceberam que essa movimentação das rochas nada mais eram do que camadas de gelo que se formavam nas noites frias do deserto e prendiam a base dos blocos. Como a gente sabe, o gelo a qualquer momento ele pode derreter, e era justamente isso que estava acontecendo. À medida que o gelo era aquecido, ele passava do estado sólido para o estado líquido, e isso desprendia as rochas, fazendo com que elas conseguissem se deslocar, o que dava a impressão que elas tinham andado, mas na verdade elas teriam ficado presas por gelo, o gelo derreteu e aí elas ficaram soltas novamente, tá? E dava essa impressão aí que elas tinham se movimentado. Quando a gente fala da parte sólida do nosso planeta, a gente tem que entender que essa parte sólida ela é constituída por minerais e também constituída por rochas. Mas o que é uma rocha? À medida que o tempo vai passando, tudo vai sofrendo modificação. Como eu já comecei a falar para vocês, a gente tem o nosso Sol, mas como que esse Sol é formado? De onde que ele vem? Então, para ter uma definição melhor, uma rocha nada mais é do que um material terrestre que não é vivo e que é formado por processos totalmente naturais. E as rochas, elas são feitas de um conjunto de minerais que eles vão se mantendo juntos em uma espécie de massa firme e sólida. E pode ter diferentes cores, pode ter diferentes formatos também, dependendo de que tipo de mineral que o formou, tá? Mas como é que essa rocha consegue se transformar em solo depois? Como é que ela vai se formando no processo geral? Esse processo acontece pela própria natureza, pode ser por ação do vulcanismo, pode ser por ação da chuva, pode ser por ação do vento também. Então a gente vai entender como que é esse processo formador das estruturas sólidas do nosso planeta. Aqui a gente tem a estrutura de um vulcão. Nós já vimos que o vulcão, assim como o nosso planeta, ele também tem suas porções, também tem as suas camadas. E a gente vai entender qual que é o papel dele nessa formação das rochas. Então, como a gente viu, as rochas elas são extremamente sólidas. E em todos os lugares do solo da Terra a gente pode encontrar um tipo de rocha, tá? Elas vão ser responsáveis por formar vários tipos de relevo e também a gente pode defini-la como uma massa sólida que é natural de matéria mineral com solidão. Então, voltando aí nessa imagem, quando os vulcões começam a entrar em erupção, começam a entrar em atividade, quando eles são ativados, eles vão acabar lançando um material que ele parece ser bastante pastoso. E esse material, na verdade, são rocha derretida. Esse material a gente vai chamar de magma e ele tem origem nas camadas mais profundas do vulcão. E na forma de lava, ele vai conseguir fluir bastante de uma forma líquida da cratera de um vulcão e pode ter vários tamanhos e diferentes formatos. Na nossa próxima aula, a gente vai entender que dependendo de
como essa rocha ela é formada, de que estrutura, a que temperatura que ela é formada, nós vamos ter vários tipos diferentes. Então, na próxima aula, nós veremos quais são os tipos de rochas, como podemos classificá-las e como que é o processo de formação de cada uma delas. Então, até a próxima aula, gente. A aula de hoje foi para que a gente pudesse entender um pouquinho o que a gente vai estudar a partir de agora no capítulo 5. Então, beijo e até a próxima aula.